Muito bem, meus senhores e senhoras, moças e rapazes, meninas e meninos, Café com Caçapa no ar, dia 9 de março, segunda-feira. Final de semana de campeões pelo Brasil. Os campeonatos estaduais terminaram e eu, mais precisamente, trabalhei no jogo do Palmeiras. Já tem vídeo aqui no canal sobre isso, então não vou me ater muito ao jogo em si, né? A vitória do Palmeiras em cima do Novo Horizontino, aquela chuvarada e tal, o que isso representa. Hoje eu queria falar um pouquinho de algumas coisas que eu vi ao longo desse final de semana. Foi um final de semana especial de Dia Internacional da Mulher e a gente teve que, mais uma vez, lidar com um evento da mais absoluta... É difícil até achar palavras, sabe? Que fizeram com a jornalista Alice, se não me falha a memória o nome dela. Eu vou buscar aqui. Lá no Grenal. Um verme, né? Um torcedor com a esposa proferiu uma ofensa indizível, inominável à jornalista. Cadê? Que a Marisa me mandou, tá aqui. Alice Bastos Neves, que inclusive recentemente superou um problema sério de saúde. E estava no gramado fazendo o trabalho dela e teve que ouvir um animal proferir ofensas e, enfim, na hora ela falou alguma coisa, mas se eu sou o repórter que está do lado ali, eu largo tudo e vou tirar satisfação. E esse imbecil, acho que sequer foi tirado dali, depois eu quero até saber como é que foi isso. É uma luta grande delas, né? Eu falei isso lá na transmissão e vou falar hoje de novo, né? Antigamente elas pediam só respeito e espaço, agora elas pedem para que a gente não as mate. E ainda tem muito homem que acha que isso é bobagem, né? Porque de repente não é ninguém na família dele, né? É uma luta, todos nós somos um pouco machistas, eu inclusive, evidentemente. Acho que a grande diferença é que às vezes a gente decide olhar para algumas coisas. Isso não é sobre mim, né? Então é difícil. Eu ontem até ia gravar algo sobre isso, mas no fim acabei desistindo. Eu tenho um histórico pessoal de muito ressentimento com algumas experiências ruins que eu tive com mulheres ao longo da vida. E eu poderia usar isso para justificar uma série de coisas. E pelo contrário, eu hoje olho para isso de uma maneira em que eu tenho que olhar como é o meu olhar sobre as mulheres e por que algumas coisas que eu vivi, ainda criança, elas enfumaçam o meu olhar, esfumaçam, melhor dizendo, o meu olhar sobre as mulheres, né? E eu faço esse trabalho todos os dias e nem sempre eu consigo ser como eu acho que deveria nesse sentido, mas eu tento, eu olho, eu acho que esse é o papel dos homens, não só conosco, mas com os nossos pares também, né? A gente tem que aprender a coibir isso. Se a gente não entrar nessa luta, não vai adiantar nada. Mais um episódio triste no jornalismo esportivo, assim como triste também foi aquela pancadaria no Mineirão. Um negócio absolutamente desproporcional numa final de campeonato, 23 expulsos, cenas de covardia. Isso não é engraçado, isso não é cultura do futebol, não é. Isso aí é violência e violência precisa ser coibida, com rigor. Acho que são todos profissionais da bola que ganham milhões. Esses caras não, a gente não pode pedir, faltou educação para eles. Faltou educação para eles é porque eles não quiseram se educar. Eles têm recursos para isso. E eles precisam ser punidos exemplarmente, né? Dos dois times. É uma coisa ridícula, né? Que fomenta a violência fora. E depois essas pessoas vêm pedir paz no futebol, né? As mesmas pessoas que dão murros num companheiro de profissão pelas costas, que chutam companheiros de profissão caídos no gramado. Covardia, né? É inominável. Nós tivemos esse final de semana algumas coisas assim que mostram o quanto atrasados nós somos em relação à civilização mesmo, né? E esse café, ele vai ser um café mais
digamos, para baixo mesmo, porque deveria ser um final de semana de comemoração, mas a gente se sabota, né? O brasileiro ele não consegue ser feliz, ele precisa estragar. Então esses são os dois pontos negativos assim da semana em relação ao jogo. E aí eu vou terminar esse café falando um pouco de uma experiência que eu já vivi, não é a primeira vez, mas e não é culpa de ninguém, né, especificamente, são contingências que a gente profissionalmente precisa viver. Porque as empresas não são nossas, nós não temos poder sobre elas, a gente é um funcionário. Mas ontem nós fizemos a final do Campeonato Paulista dos estúdios. E com ambiente no ouvido, né? Uma transmissão muito bem feita pelo Maurício, pelos nossos técnicos, né? O Xingote, lá na Band, mas é muito difícil para o narrador estar longe do local em que uma decisão acontece. E eu senti muito isso ontem. É lógico, eu não posso reclamar, falei isso no vídeo de ontem, né? Nós somos privilegiados de poder fazer uma final de campeonato numa rádio como a Band News FM. Até 7 anos atrás eu não sabia o que era isso. Então eu não estou aqui fazendo uma queixa. Estou contando para vocês como é para a gente estar longe do evento. E qual é a diferença? Quando você está no local em que o jogo acontece, numa final, como foi ontem Palmeiras e Novo Horizontino, você consegue captar a emoção total do evento. Porque você está ali não só com o ouvido presente, você está com os olhos presentes, com os seus sentidos todos ali, você está vivendo aquele momento, você ouve o que os torcedores estão falando, você olha nos olhos deles, você consegue perceber qual é o sentimento, porque nenhum título é igual, nenhuma final é igual à outra. E não estou falando de importância, é de momento mesmo, né? Quando você está distante, você não tem isso. Você só tem friamente uma distância do que está acontecendo. E isso, pelo menos para mim, atrapalha demais a verbalização da emoção do momento. E acho que paguei a conta, né? Entreguei ali o produto, acho que não ficou ruim, né? Mas acho que poderia ter ficado muito melhor se todos nós estivéssemos lá, ou se eu estivesse lá, para sentir aquela energia do torcedor palmeirense de perto, né? Acho que outras palavras viriam, e por mais que eu tenha me preparado antes, né? Vou até contar para vocês como foi isso. Eu saí aqui de casa ouvindo a decisão de 93 de José Silvério, né? Palmeiras e Corinthians, o fim da fila, para captar elementos ali, né? De uma final que foi diferente, foi épica, não dá para comparar a final de ontem com a final de 93. Evidentemente, foi contra um Corinthians, agora foi contra um time do interior. Mas eu tentei ali buscar inspiração, né? E até tentei captar uma coisa ou outra, mas quando você chega no estúdio e você está longe do evento e o estádio, a imagem do Jorge Ismael de Biagi é uma imagem escura, estava chovendo muito, o jogo não foi bom, então isso atrapalha bastante o nosso trabalho. Então eu estou dizendo isso para, como a gente fala sobre narração aqui, nesse momento que você não tem a condição ideal, você tem que usar daquilo que você tem. No meu caso, de experiência também, mas também de texto, de buscar sentido, de ouvir, de perguntar, de falar com pessoas, né? Para sentir ali um pouquinho do que está dentro do coração delas. Eu conversei um pouquinho rapidamente com a Bárbara Maia, que é uma palmeirense amiga querida que eu tenho, que vive o clube intensamente, né? Ela produz conteúdo sobre o Palmeiras, para saber um pouco do que era o sentimento ali daquele título. Então, minimamente, eu entreguei, mas não foi o que eu gostaria de ter feito e a distância realmente atrapalha muito, mas são coisas da vida, acontece, certamente isso em outras transmissões vai acontecer, outras decisões isso deve acontecer também, é uma contingência da profissão, tá bom? Fica por aqui o Café com Caçapa rapidinho, mas com bons insights para vocês. Obrigado pela companhia, até o próximo vídeo.